Me que é, família, daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado, bom. Americanos têm uma base militar no Soio desde 99. Sociedade civil e partidos políticos exigem que o ministro da Defesa Nacional e veteranos da pátria seja ouvido no parlamento. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. Como assim, J Privado? Sim. Já se inscreva no canal, partilhe bastante essa informação que é de extrema importância. Nós do canal MSTV que estamos em cima disso, faça o silêncio do governo angolano. A embaixada dos Estados Unidos da América que veio a público tentar se manifestar sobre a matéria ou as matérias que a gente tem trazido aqui. Não, tem que ser o governo angolano a vir falar e o ministro da Defesa tem que ir no parlamento para ser ouvido, para ver se explicar para a sociedade angolana, porque isso aqui é um atropelo à Constituição grave. Tá a entender? Mas como assim? Já se inscreva no canal, partilhe, vamos aqui para a notícia. Como eu disse no começo do nosso vídeo, você deve ter visto, vão ter que ver e ouvir de novo, é isto mesmo. Americano já tem uma base americana, né? Os Estados Unidos já tem uma base americana no Soio desde 99, mas como assim, J Privado? Vocês vão saber aqui. Mas antes, a sociedade, face ao silêncio do governo, a sociedade civil e partidos políticos exigem que o ministro da Defesa Nacional e veteranos da pátria seja ouvido no parlamento. Olha aqui. Os alegados rumores da instalação de uma base de soldados norte-americanos na região do Soio, província do Zaire, deixa vários setores da sociedade civil e partidos políticos muito preocupados, antecipando que, caso isso venha a acontecer, seria uma clara violação à Constituição da República de Angola. O receio avultou-se recentemente quando os governos americanos e angolanos deram mais um passo no aprofundamento das relações bilaterais no setor da defesa ao assinarem em Washington um acordo que vai permitir a venda de material, o fornecimento de serviços e logística de Washington a Luanda. A assinatura do documento aconteceu durante a primeira reunião do Comitê de Conjunto de Cooperação da Defesa Angola-Americano, que se realizou no mês de junho do corrente ano, tendo as delegações foram lideradas por Teresa Genove, principal secretária adjunta da Defesa para os Assuntos de Segurança Internacional, como presidente da comissão, e o general Afonso Carlos Neto, secretário de Estado da Indústria Militar, como co-presidente. Segundo comentários de vários analistas a respeito deste acordo, a instalação da base militar seria motivada por interesse geoestratégico de Washington, no município do Soio, na província de Cabinda. Uma posição desta não pode ser exclusivamente só do titular do Poder Executivo. Todos os órgãos de soberania e o povo devem ter uma palavra, disse o jornal Hora H, membro da Comissão Política Permanente da UNITA, de nome Ernesto Mulato. Vê-se que está acontecendo nos países da África Oeste, onde a França tinha bases. A questão de soberania é sagrada. A UNITA tem esta palavra de ordem desde o tempo do presidente fundador, que é Agostinho Neto. Se a política tem a ver com os interesses não são dos governantes. Eles são representantes do seu povo. Se a América está embalado nisso e na defesa dos interesses americanos, e nós angolanos ganhamos o quê? Questionou. Para o político, a estratégia do americano vir amanhã outra vez fechar os olhos, porque é o governo do MPLA que está lhe permitir. Isto não pode colar. Não há povos fracos quando existir questões à sua sobrevivência. A situação do nosso país está como ela se encontra pelo facto de o MPLA ter a visão de uma permanência infinita do poder e para que isso aconteça, ele faz de tudo, mas alguma coisa, mesmo atropelando todas as leis e ética, notou. Para o analista político Ramos Santiago Samoma, o executivo angolano tem de comparecer ao parlamento para esclarecer sobre os acordos assinados em Washington que vão permitir a venda de material e o fornecimento desses serviços de logística de Washington a Luanda. É bom que o senhor ministro da Defesa Nacional e veteranos da pátria compareça ao parlamento para fazer esclarecimento à volta desses acordos, porque há muita especulação sobre a instalação de uma base militar americana no Soio, sugeriu. Recentemente, o ministro do Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República, general Francisco Ferreira Portado, esclareceu que a Constituição de Angola não permite a instalação de bases militares estrangeiras no país, a propósito das dúvidas que surgiram a esse respeito com a visita do secretário de Defesa norte-americano Lloyd Austin a Luanda. A nossa Constituição não permite a instalação de bases militares estrangeiras no nosso território. E isto não foi aventado em nenhum momento durante o encontro que nós tivemos, disse Francisco Pereira Furtado, depois de um encontro com o secretário de Defesa dos Estados Unidos da América no ano passado. Na sua opinião, a cooperação com os Estados Unidos da América deverá
incidir sobre o equipamento de modernização das Forças Armadas angolanas e na formação de quadros dos mais referentes domínio da defesa. Uma comunicação da imprensa divulgado em Washington, o Departamento de Defesa americano diz que a capacitação das forças de segurança, a segurança marítima e a defesa cibernética e espacial são as prioridades acordadas pelos Estados Unidos e Angola no aprofundamento das relações bilaterais no capítulo da defesa. Estes esclarecimentos todos devem ser feitos a nível da Assembleia Nacional, caso contrário, as especulações sobre as bases americanas em Angola vão continuar, concluiu Ramos Santiago Samoma. Tá a entender, família? Só que isso chega a se tornar balela, porque o MPLA diz que a nossa Constituição não permite, né? Vale ressaltar que a nossa Constituição também não permite roubar o dinheiro do povo. A nossa Constituição também não permite que um cidadão passe fome. A nossa Constituição também permite manifestações, mas são coisas que o MPLA atropela dia após dia. A nossa Constituição não tem lá, como é que fala aqui, o governo deve criar agentes que possam sair aí assassinar. Não, a nossa Constituição não tem pena de morte. Mas os policiais matam os cidadãos dia após dia. Tá entendendo? É basicamente isso, infelizmente. Matam a zungueira, infelizmente. Tá a entender? Agora, para voltar naquela tese de que, sim, existe sim uma base americana em Angola, é a questão da matéria que eu trouxe aqui. Vale ressaltar que em 1999, um senhor de nome Carlos Eduardo Lins da Silva, jornalista brasileiro da Folha São Paulo, lançou uma matéria que diz o seguinte: Angola estava em guerra naquela altura, que tá forte. 99, que diz aqui o seguinte: a União Nacional para a Independência Total de Angola, que tem estado na ofensiva desde dezembro de 98, ameaçou atacar a região do país em que mais se explora petróleo, no que é o Soio, onde estão as bases dos Estados Unidos da América. A situação do genocídio pode ser caracterizada a qualquer momento, com um crescente número de refugiados que chegam a Luanda e a capital de Angola, e a disseminação da fome no interior, em especial das regiões Norte e Nordeste. Angola fornece 5,5% do petróleo importado pelos americanos. O interesse norte-americano pelo país tem ficado mais ostensivo desde que, em 1993, os americanos, afinal de contas, reconheceram José Eduardo Santos, né, como único presidente legal. Durante os 18 anos anteriores que os americanos haviam dado apoio político, econômico e militar à UNITA para combater o governo angolano instalado após a independência de Portugal, que foi em 75, e que tinha o apoio da União Soviética. Isso aqui foi uma matéria que foi divulgada em 99 pelo jornalista Carlos Eduardo Lins da Silva. Mas já está privado. Por que ele não falou então base americana? Por quê? Porque é inconstitucional. A nossa Constituição não permite fazer isso. E essa entrevista aqui foi cedida. Ele não trouxe essa entrevista assim do nada. Porque na altura o embaixador angolano também foi entrevistado nessa mesma matéria. Tá entendendo? Se vocês lerem a matéria completa, que eu vou disponibilizar aqui na descrição do vídeo, tá? Vou disponibilizar aqui. Eu prometi da outra vez que iria disponibilizar, mas não cheguei a disponibilizar, esqueci. Agora vou disponibilizar aqui. Se vocês lerem a entrevista completa, fala que o embaixador foi, como é que fala, entrevistado. Ele não poderia colocar base militar americana, tá entendendo? Tem lá as bases, e nós estamos a falar de situações de guerra. Tá a entender? O que isso quer dizer? Nós somos lúcidos, manos. Somos lúcidos. Porque os Estados Unidos da América queria interferir diretamente, mandando seus militares interferir na guerra para travar nos Malheiros Savimbi. Tá a entender? É basicamente isso. Então, nós queremos explicações e não acordamos com isso, não aceitamos. Nós não aceitamos com isso. Essa situação, não aceitamos. J Privado na casa, One Love, mais uma vez, partilhem bastante essa informação, tá a entender? Tá aí, J Privado na casa, One Love.